Boa noite a todas, boa noite a todos. Prosa e viola, estamos aí na área. Tudo bem por aí, gente? Aqui tá armando uma chuva daquelas bacanas, vamos? Deixa eu chamar aqui a nossa convidada, o nosso casal de convidados, mais do que convidados, a Roberta Mello. Roberta. Olha aqui, ó. Vamos chamá-la. Então, ao vivo. Boa noite, Verônica Mucuri, tudo na paz por aí? Ó, rimou. Zé Carlos, boa noite. Roberta aí, ó, chegou aqui agora. Vamos chamá-la. Ó, tá chegando aí, atenção. Que rufem os tambores, que rufem os tambores. Chegou! Aê, ó. E para variar, cortando minha cabeça. Boa noite, Roberta mesmo. Cadê o Flávio? Eu não sei se ele tá vindo, se ele não tá vindo, porque tinha a foto dos dois e tinha o nome só de um, sem Hoje. saber se era os dois ou um. Não, mas é Aí sim. Cadê ele? eu tinha falado que era com ele também, mas ele tá ali fazendo uns negócios, não sei, daqui a pouco eu te. Hoje, eu tenho que me desculpar com você, tá? Na verdade com ele, né? Porque é o seguinte, a minha filha, ela que faz esse flyer, porque ela tem aquele, não sei se é Canvas ou se é Canvas que pronuncia. Canta. Canva, pois é. E ela fez na correria. E eu com pressa, fechando, que eu estou entregando uma obra, e o pau quebrando, ela me mandou o troço, eu nem conferi, mandei para você. E não olhei mais. Acredita? Não, tá tudo bem, tá tudo do jeito que tem que estar. Tá não, tá Tá não. ótimo. Eu tenho que pedir desculpas a ele, com certeza. Vocês dois são corda de caçamba, puxou um, vem o outro. Ei, tudo na paz? Tudo em paz, tudo em paz. Estou curiosa para ver o que nós vamos conversar hoje aqui desse querido Papai Noel. Pois é, e eu também não preparei nada. Eu acho que quando sai assim de supetão, né? Pois é, foi no começo do mês, a gente estava, eu estava conversando com a Verônica, que aliás está aí nos assistindo, viu? Tá aí, né? Boa noite, veio. E então a gente estava naquela briga, naquela lufa-lufa, né? De perguntar qual que seria o tema. Aí não sei se eu vi na internet, não sei como é que foi exatamente, não. Aí o querido Papai Noel. Eu perguntei para ela, uai, gente, aí, Verônica, que legal. Vamos fazer uma live em cima disso? O que você gostaria de pedir para Papai Noel, né? Vamos. Aí, no decorrer da live, surgiu a ideia de repetir o mesmo tema com várias pessoas ao longo do mês. Ah lá, ó, Ellen, o que vocês vão pedir? Ah, então é isso aí. Aí hoje, 19 de dezembro, é a Roberta Mello e o Flávio Anselmo, que aliás não chegou ainda, mas daqui a pouco ele está aparecendo aí. É, então, primeiro boa noite, né? Para você e para todo mundo que está nos assistindo aí ou que vai ver depois a gravação. Todo mês de dezembro, muitos lugares me chamam para fazer palestras sobre o Natal. Ah, Esse ano mesmo eu já fiz mais de 10 assim, sobre o Natal. Eu vou fazer uma quinta-feira, agora dia 23. E porque as pessoas já sabem que eu amo e que eu quase todo Natal trabalho o mesmo texto, porque é um texto que fala muito no meu coração. Eu sempre que eu leio me emociono, sabe? E esse texto fala de onde nasceu Jesus, né? De verdade, para cada pessoa que está ali no texto. E aí vai falando assim, olha, se você perguntar a Paulo de Tarso onde nasceu Jesus, ele vai te dizer uma coisa. Se você perguntar para Pedro onde nasceu Jesus, ele vai te dizer outra coisa. Se você perguntar para Maria Madalena onde nasceu Jesus, ele vai te dizer outra coisa. outra coisa. Porque, porque Jesus nasceu no coração deles em momentos diferentes. E sempre em momentos desafiadores, né?
E aí eu fico pensando assim, cara, o que eu pediria ao Papai Noel, bem, 2021, 2020 e 2021 foram anos muito difíceis, né? Com certeza. Muito desafiadores. Extremamente. Enquanto humanidade, né? A gente teve aí a questão da pandemia, e no pano de fundo da pandemia continuaram rodando os programas aí de guerra, de tráfico de drogas, de feminicídio, de política podre, enfim, não foi só a pandemia que tornou esses 2 anos difíceis. Né? Mas foi muito difícil, muito desafiador também no meu âmbito pessoal, sabe? Foram grandes desafios. Eu acho que eu ia pedir o Papai Noel altas. Eu vou falar assim, Papai Noel, eu tô de altas. Paro Não quero muito. brincar de... É, mas aí quando eu penso nesses desafios e eu penso nas coisas que eu aprendi, porque seguramente você estaria conversando com outra Roberta 2 anos atrás, eu percebo que eu não tenho muito o que pedir, sabe? Eu tenho muito que agradecer ao Papai Noel. Eu tenho muito que agradecer, porque esses desafios, eles fizeram assim, pensando em Jesus, não esse Jesus histórico, né, mas esse Cristo interno que vive em nós, que olha para a verdade, que olha para o amor. Esse Cristo nasceu em mim nesses 2 anos agora, sabe? Eu falo que eu nunca estive tão próxima dele quanto nesses 2 anos. E foi isso, sabe? Foi ver as pessoas da minha família sobrevivendo ao Covid, foi ver tantos conflitos internos que eu tinha se diluindo a partir de coisas que eu estudei, coisas que eu olhei, a evolução do meu relacionamento com meu marido, a evolução do meu relacionamento com as minhas filhas, assim, evolução não no sentido de que estava uma bosta, né, que estava horrível, mas no sentido, assim, de que a gente começou a olhar junto para outras coisas maiores, sabe? E deixar de lado as coisas que eram menores. Todos os dias sair, voltar de casa, virar uma grande festa, né? Você sair, voltar sem se contaminar. Hoje, eu fiz uma faxina aqui em casa, eu parei agora, eu parei 6h30, porque eu não vou ter tempo durante a semana. Eu parei agora 6h30, tem uma tonelada de sacola lá fora e eu fiquei, cara, a gente precisa de muito pouco para viver. Tudo isso aqui que eu tô jogando fora é brinquedo, assim. Mãe, eu não quero isso mais. Mãe, eu não brinco com isso mais. Mãe, eu não sei o que é isso mais. Mãe, eu não quero essa roupa mais. E era coisa, assim, que elas queriam demais quando elas pediram. E eu fiquei falando com elas, tá vendo? Que quando a gente quer uma coisa, a gente precisa avaliar de verdade se a gente precisa disso na nossa casa, né? Então, e são olhares assim que se acenderam mais depois desses 2 anos de pandemia, sabe? Talvez esteja aí o que eu pediria para o Papai Noel. Eu pediria a ele para me auxiliar a manter o meu olhar aceso, a não deixar adormecer, sabe? Eu saio, eu fui, eu fui ontem ao shopping à noite comprar toalhas, porque meu irmão estava indo passar o Natal aqui em casa e eu fui comprar toalhas para eles. Ele, minha cunhada e minha sobrinha. E eu vi um shopping lotado de pessoas sem máscaras, como se tudo tivesse tudo bem. Não acredito que a gente tem que ficar numa noia, assim, numa doideira de ficar surtado por causa de corona. A gente precisa ficar em paz com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que meu olhar se apague como se nada tivesse acontecido, sabe? Tem que ter servido para alguma coisa, essa dor toda de 2 anos trancafiado, 2 anos sem ver as pessoas que eu amo, 2 anos com medo de ir no supermercado e voltar contaminado, sabe? Eu acho que é isso, talvez, eu pediria para o Papai Noel, sim. Ele manter o meu olhar aceso, sabe? Aceso para as pequenas, grandes coisas, assim, porque
Eu faço caminhada aqui na minha rua, Max, quando não tem ninguém na rua, eu faço assim com a máscara. Eu abaixo a máscara. Ai, que delícia respirar sem máscara. Olha, você vê, eu nunca pensei que eu ia passar por isso. Nós, Nunca pensei, tipo, agradecer porque eu tô respirando sem uma coisa tampando meu nariz. Ontem eu tava lá no shopping, comecei a chorar, que eu também tô assim, tá? Tô ficando velha, tô chorando à toa. Ontem eu tava lá no shopping aqui, e ó, eu vi eu vi um grupo de amigas, Max, assim, conversando, e elas estavam super conversando felizes, e elas estavam, as quatro, de máscaras. E eu fiquei olhando para elas conversando assim, e elas estavam tão felizes, eu comecei a chorar, sabe por quê? Porque, oh meu Deus, elas estão tão felizes, mas elas não estão vendo o sorriso uma da outra. Eu comecei a chorar. Porque elas não estavam vendo o sorriso uma da outra, olha pra você ver. E é coisa que a gente não valoriza, né? Coisa que a gente não valoriza. Eu acho que é isso que eu pediria para Papai Noel. pois é. Mantenha o meu olhar aceso. Pois é, dentre as coisas bacanas que você falou, aliás, uma coisa que eu fico assim, é muito bom, sabe? Te escutar, porque você realmente, cada dia que passa, está falando melhor, o seu olhar está ficando mais apurado, mais acurado, sabe? E dentre as coisas que você falou uma coisa seguinte, para o mundo, ao que a Verônica falou assim, para o trem e Rio. E ela, inclusive, está falando aqui, ó, discernimento, linda Roberta. 3 kkk, que deve estar se referindo a Os essa, três chorões. os 3 chorões, manteiga derretida. Ontem eu fui lá para o asilo e, nossa senhora, foi difícil. Para variar, eu chorei. Bom, enfim. Então você falou para o mundo. E que se não fosse a pandemia, provavelmente nós estaríamos conversando com outra Roberta hoje. E essas duas frases que você falou me remeteram ao Raul Seixas, para o mundo que eu quero descer, e a metamorfose ambulante. Olha só, essa metamorfose ambulante, o que é isso? É essa mutação constante que a gente vem passando por ela. A Roberta que está aqui agora, dia 19 de dezembro de 2021, é completamente diferente daquela Roberta de um ano atrás. Com certeza. Assim como o Flávio também, eu, a Verônica, e todo mundo que está aí nos escutando agora, todos nós passamos por um processo de mutação. Não é só o vírus que é capaz de mudar, não. Nós também. Ô, Roberto, uma coisa que eu venho falando direto. Essa pandemia, ela vem nos mostrar, na prática, o que Jesus pregou para a gente há 2000 anos atrás. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus de todas as coisas. Você foi ao shopping, todo mundo passeando lá dentro sem máscara. Ora, quando eu uso máscara, eu estou protegendo a mim e também as pessoas que estão à minha volta, ao meu próximo. Eu estou amando ao próximo como a mim mesmo. E quando eu transformo cada casa num templo religioso, faço uma oração para meus filhos, minha família, enfim, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. Então a pandemia nos trouxe isso. Amar o próximo como a si mesmo, máscara, distanciamento social, vacina, em que pese aí se ela funciona ou não, se ela é eficaz ou não importa. Mas eu estou protegendo a mim, ao próximo, estou amando ao próximo como a mim mesmo. E quando eu transformo a minha casa, o meu lar, num templo religioso, com prece, com oração, o convívio que nos obrigou a exercitar demais a paciência, porque nós passamos a conviver 24 horas por dia, 7 dias por semana com as pessoas. Então, essa metamorfose ambulante aconteceu conosco. Isso é um fato. Todos mudamos. E
a gente realmente não precisa de muito para viver. Isso eu aprendi na prática, viajando de moto. Porque a moto tem um baú de, sei lá, 20 litros, 30 litros ali atrás. E você não pode levar muita roupa porque não cabe. Então, você, por exemplo, quando eu fui para o Chile, eu passei 30 dias na estrada com o mínimo de roupa possível. Era uma cueca limpa, a outra no corpo. Chegava no hotel à noite, na hora do banho, lavava aquela cueca e enchia outra. Entendeu? Então, a gente aprende na prática que a gente precisa de pouco para poder viver. Na semana passada, eu comentei com a esqueci agora quem estava fazendo uma passada. Daqui a pouco eu lembro. Um conto que uma pessoa foi procurar um sábio que estava no alto de uma montanha e chegou lá, o sábio morava numa casinha pequena com uma cama de solteiro, uma mesa e um tamborete. Aí ele perguntou para o sábio, escuta, mas cadê suas coisas? Ao que o sábio devolveu a pergunta, né? Mas cadê, onde estão as suas coisas, senhor turista? Aí o turista, não, mas eu estou aqui de passagem. Aí o sábio, eu também. A gente precisa de pouco para poder viver. Não há necessidade de muita coisa. E quando a gente pede para poder manter o nosso olhar aceso, é nesse sentido. A gente enxergar o óbvio. Está na cara futebol clube e a gente às vezes não vê. Não é? É porque eu aprendi também em 2021 que o óbvio precisa ser dito. Por exatamente isso. Às vezes está tão na cara que a gente não vê. E isso aconteceu, quer ver, semana passada eu fui trabalhar na tradução de um módulo do Instituto Imensa Vida, onde eu ajudo lá com o espanhol, e uma moça queria mostrar um desenho para nós, e ela fez assim com o desenho. Aí o cara falou assim, não, um pouco mais longe para a gente ver. Quer dizer, se está na cara demais, a gente não consegue enxergar. Então, o óbvio, às vezes, é preciso ser dito, sabe? E talvez é a gente que está vendo o que vai falar. Por isso que a gente não pode se eximir de falar. Né? Deixa eu ver um comentário que está aqui, ó. O que a Valéria falou aí? Rova. Deve ser Rosana. Valéria. É Valéria. Valéria. 28. Olhar, ouvir seus relatos. Que lindo. Estamos sendo lapidados, cada um será o seu melhor. Beijos, amigos, que a pandemia me deu. Não é verdade? Ó, chegou muita gente aí, ó. Pois é. Olha, gente, boa noite para todo mundo aí. Esse lance da gente fazer live pelo telefone é complicado, né? A tela é pequena, a gente não tem espaço para poder ver quem está chegando. Chega, às vezes, a tela não bola para cima, é complicado. Manter o olhar aceso. Será que nós estivemos tanto tempo assim? Como é que é? Você falou manter o olhar aceso. Será que nós estivemos tanto tempo assim com esse olhar apagado, ofuscado? Será? Vou te responder isso, mas antes eu queria comentar. Vou até anotar aqui, porque eu tô tipo dessas que esquece tudo o tempo todo. Mas eu queria comentar uma outra pergunta que você fez antes. Você falou assim... que metamorfose é essa? Né? Lá do Raul. E aí, outra coisa que eu vi esse ano é que a vida é um eterno abandonar formas para tomar outras formas e, a seu tempo, abandoná-las outra vez para pegar outras formas e abandoná-las. E aí,
quando a gente pensa na metamorfose mais conhecida, que é da borboleta, né? Uhum. A borboleta é a lagarta, que se transforma em borboleta e que depois se transforma em alimento das formiguinhas. Quando a borboleta morre, as formigas ficam carregando os pedacinhos dela. Isso. E a gente tem uma coisa assim de... a gente vê, né? Eu vejo muito nas redes sociais as pessoas enaltecendo a ideia da borboleta, tipo assim, se você não passar pela lagarta, você nunca será uma borboleta. Tipo assim, a lagarta é uma bosta e a borboleta é maravilhosa. Só que a lagarta é a lagarta. E ela é útil, e ela é quem ela é, enquanto ela é lagarta. Depois ela abandona aquela forma e vai ser uma borboleta. Olha só. E aí a borboleta é útil enquanto borboleta. Não existe assim, lagarta ruim, borboleta bom, sabe? O que não é assim com as nossas formas, a nossa metamorfose também. A Roberta, de antes da pandemia, não era uma bosta e agora ficou maravilhosa. Roberta só era a Roberta antes da pandemia. E a de hoje só é essa outra Roberta, que daqui a 2 anos a gente vai encontrar e eu vou falar assim, nossa, a Roberta de 2 anos atrás. Porque a gente está sempre abandonando essas formas, né? Eu levantei o dedo aqui porque a lagarta não é lagarta. A lagarta está lagarta. A Roberta de 2 anos atrás estava aquela Roberta. Hoje está outra. Talvez seja por isso. Como a borboleta está a borboleta, né? Exatamente. Talvez seja por isso que cada fase é essencial. É verdade, Verônica. Cada fase é essencial. Talvez seja por isso que no inglês o verbo to be é ser e estar. I am pode ser eu sou ou eu estou. Uhum. Talvez seja por isso. Porque ao longo da nossa vida, a gente vai modificando. É impossível aquela pessoa que não modificou nada no decorrer da vida, no passar dos anos. A vida é movimento, né? Exatamente. E é esse movimento... Agora eu vou te falar sobre... Pode falar. Não, por favor. Não, porque eu vou mudar de assunto, vou voltar na outra pergunta, mas pode falar, pode terminar. A Marilda aí, ó. Boa noite, Marilda. E é por esse motivo que a gente tem a obrigação de abrir o nosso olhar, acender o nosso olhar, como você falou, porque tudo está mudando o tempo todo. Hoje de manhã, eu estava lá em Contagem, numa casa espírita que me foi apresentada lá. Cheguei na padaria para tomar um café, que eu saí de casa aqui com pressa. Eu cheguei lá e encontrei um conhecido meu, que é vendedor numa loja de acabamentos de porcelanato. Falei, mas você mora aqui? Eu moro aqui perto, sei que, tá. E essa pandemia agora está complicada. Falei, filho, a pandemia veio para ensinar coisa nova para a gente. 2021 foi um ano duro? Foi. Mas todo mundo passou por ele, todo mundo cresceu e mudou o modo de pensar, de ser e de agir. Olha a metamorfose aí. Todos estamos diferentes hoje. Por favor. Sabe uma coisa legal, você falou que a pandemia veio ensinar coisa nova? Aí eu lembrei, lá no comecinho do Livro dos Espíritos, no comecinho das leis morais, o Kardec da Nadim pergunta para os espíritos assim, se as leis naturais são as mesmas leis de Deus, e se elas estão gravadas em nossa consciência, por que vocês estão vindo aqui falar de coisa repetida? Aí os espíritos respondem assim, é que o homem esqueceu essas leis, e nós viemos lembrar. Então, acho que a pandemia veio lembrar a gente de coisa que a gente já sabe, sabe? E nesse sentido, para mim, o que foi acender o olhar? Isso que eu chamo hoje de acender o olhar. É como se, assim, ó, virar de lado para a analogia ficar legal. Aqui, essa garrafinha é a verdade.
verdade. E aqui sou eu olhando para a verdade. Só que aqui no meio tinha um monte de mentira. Então eu não conseguia ver a verdade. Quando eu tirei as falsidades do caminho, é que eu consegui ver a verdade. E não é assim, verdade, então a Roberta agora viu a verdade, a dona da verdade. Não é a verdade em cada segundo da vida, sabe? É olhar para minha filha, por exemplo, quando ela está tendo um ataque de raiva, e eu ver verdade naquilo, em vez de ficar com ela, para com isso, está com raiva por causa de bobeira. Não, aquela raiva ali é verdadeira. Só que qual mentira que estava no meio do caminho? Que criança não pode sentir raiva, que criança tem que obedecer, que criança não pode fazer pirraça, que criança... Aí tinha tanta mentira no caminho que eu não via a raiva da minha filha. Não olhava para aquilo junto com ela. Entende? Assim, nas mínimas coisas do cotidiano, assim, os meus alunos da escola, a minha turma na escola, os meninos têm 2 anos. O que são meninos de 2 anos? São filhos do coronavírus. E aí eles chegam na escola e eles ficam loucos, e eles querem espaço, eles querem correr, eles querem parquinho, mas as mentiras estão assim na frente. Menino não pode correr. Menino não tem que ficar sentado. Menino... Aí eu tirei a mentira da frente e olhei a verdade daqueles meninos. Eles precisam interagir. Eles estão gritando pelo parquinho, eles estão gritando pela terra. Nas mínimas coisas, sabe? Não é uma verdade que está em nenhum livro. É a verdade que você vê acontecendo naquele instante da sua vida, sabe? Por exemplo, eu acabei de ler um post super legal aqui na internet falando de coisas para a gente não falar para os menino homem. Aí falando assim a primeira homem não chora. Para de chorar porque homem não chora. Aí você vê assim, você, por exemplo, o Max está triste. Eu tô vendo a verdade da tristeza no olho dele, ele tá querendo chorar, mas tem uma mentira na nossa frente, assim, não, mas o homem não chora. Não, mas o Max é um adulto. Não, mas o Max tem problema nessa vida, não tá chorando por causa de quê? Então a gente põe um monte de mentira na frente e o olhar não acende para ver a verdade. Eu acho que foi esse movimento que ficou verdadeiro em mim e que eu não quero que isso se apague, sabe? De ver a verdade. Eu falo muito assim lá na escola, menino chegando chorando, 2 anos, vai separar da família pela primeira vez, chora pra caramba, dá aquele pirração. Aí a pessoa fala assim, não chora não, não chora não, olha lá, ninguém tá chorando, você não é princesa. Olha lá, aquela lá que não tá chorando que é princesa. Eu falo, não fala assim com ela não. Deixa ela chorar, ela tá triste, ela ficou 2 anos da vida dela só num lugar, agora ela tá vindo ficar com pessoas que ela não conhece, num lugar que ela não conhece. Ela tem que chorar sim. Daqui a pouco vai passar, mas não, sabe? E aí, assim, essas pequenas verdades, porque seguramente, antes da pandemia, eu ia fazer a mesma coisa com os meninos, assim, de não chora não, porque senão você não vai ser princesa, entendeu? Uhum. É esse olhar, assim, para as pequenas coisas do cotidiano, sabe? Para as pequenas coisas. Olha só, essa frase, o homem não chora. Eu cresci ouvindo essa frase. Alessandra, boa noite. Chegou aí, a Silvia também. Eu cresci ouvindo isso. E eu sou o irmão mais velho. E eu cresci... Nossa, bota peso nisso. E eu cresci ouvindo que eu tinha obrigação de cuidar dos meus irmãos. E que o homem não chora. Eu fechei o caixão com o corpo do meu pai e da minha mãe e não chorei. Fiz a prece no momento de fechar o caixão e não chorei. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, não sei. Eu sei dizer que hoje em dia, tocando violão na fraternidade, choro. Tocando violão no asilo ontem, os idosos todos rindo, dançando. Lá tem uma senhora que canta É Meu Primeiro Amor. Saudade, palavra triste, né? E ela canta tão bonitinho. Ela começar a cantar, eu começo a chorar.
Eu acho que eu estou, sei lá, com tanto E sentimento. talvez você acabe chorando um pouquinho o enterro do seu pai, chora um pouquinho o enterro da mãe, Pode né? ser. Nesses momentos aí, que chorar é permitido. Um grande amigo meu, no velório do corpo dele, a mãe dele pediu que eu falasse algumas palavras lá na hora. Falei, gente, o Elton, ele era um cara forte, nossa, gente boa para danar, a gente cantava, fazia parte, uma cara, gente muito, muito boa, muito boa. A mãe dele vai e pede, você e o Elton eram tão amigos, fala alguma coisa para nós aí. Eu falei, né? Dentro daquilo que me é possível, né? E não chorei. Então, agora, na sua fala, quem sabe eu estou tirando o atraso e chorando hoje tudo aquilo que estava represado lá para trás, né? Pode ser demais. Inclusive, você pode instituir aí como verdade para sua vida, tipo, não chore, não deixe para amanhã, não deixe para chorar amanhã a lágrima que você pode chorar hoje. Não chore amanhã que você pode chorar hoje. E cadê o Flávio para falar nisso? Oh, meu Deus, deixa eu chamar, peraí. Hoje, enquanto a Roberta for lá chamar o Flávio, vou fazer um comentário aqui. Voltou ou voltaram? Deixa eu ver. Tchan, 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 Voltaram. tchan. Voltaram. Isso aí. Quero me desculpar com ele. Tá chegando. Chegando. Ô, meu amigo, me desculpa, me Fala, perdoa, Marcos. me desculpa e me perdoa. Eu mandei para minha filha o nome de vocês dois, para ela fazer o flyerzinho, para a gente poder divulgar, né? E ela me mandou aos 45 do segundo tempo. Eu estava na obra, fechando a obra, que se Deus quiser a gente entrega agora antes do Natal. E quando eu vi que ele tinha mandado, eu já encaminhei para a Roberta, e o pau quebrou e não vi que o seu nome não estava lá. Eu fiquei tranquilo, porque quando ela estava convidada a Roberta Mello, eu falei, então eu vou ser a Roberta. Mas quando sou só eu, você põe só minha foto. Tinha nós dois lá, também não precisa ficar tão culpada assim, não. Eu falei com ele que era nós dois, ele que não veio. Não, mas ele está certo. Não precisa sofrer tanto, Marcos. Ele está certo. Me desculpa, me perdoa. Foi uma falha terrível. Vou chamar a atenção da nossa contra-regra. Aqui, eu vou colocar um fonezinho de ouvido. Eu vou cantar uma música de propaganda, pode? Pode. Tudo bem? Estão ouvindo? Tá? Pois é. Sim. Tem uma música do antigo Banco Nacional. Antiga para danar. Lembra dela? Nossa. E eu vou tentar cantar sem chorar, viu? Porque ela começa assim, ó. Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou ser. E o Natal existe, ninguém é triste, e no mundo é sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muita flor e paz pra você. Quero
Se você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor renascer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou ver que o Natal existe e ninguém é triste, e no mundo há sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você. Pra você. Nossa, mas essa música é muito bonitinha. Ô, Max, Oi, diga lá. aproveitando o tema, engraçado, eu recebi de uma mensagem de um amigo meu hoje, e ele mandou para mim assim, ó, cada vez que duas pessoas se entendem e se perdoam, é Natal. Cada vez que você mostra paciência com quem convive, é Natal. Cada vez que você ajuda uma pessoa, é Natal. Cada vez que alguém decide ser honesto em tudo que faz, é Natal. Cada vez que nasce uma criança, é Natal. Cada vez que se respeita e se auxilia um idoso, é Natal. Cada vez que duas pessoas se amam com um amor limpo, profundo e sincero, é Natal. Cada vez que você olha alguém com os olhos do coração, sem julgamentos ou críticas, é Natal. Cada vez que você socorre e devolve dignidade a um animalzinho, é Natal. Cada vez que você divide o pão da sua mesa, é Natal. Cada vez que se demonstra amor ao próximo, é Natal. É gigante o texto, mas vou parar por aqui. Mas é verdade, né? Natal não tem que ser só dia 25 de dezembro, não é? Natal pode ser todos os dias, né? Dentro daquela metamorfose que a gente estava conversando mais cedo, cada vez que a gente modifica, se adequa, muda um paradigma, muda um padrão de atitude, de pensamento, é um renascer, né? É um nascimento. Sim. Sim. Dentro disso que você falou, eu vou te pedir licença para ler o texto que está aqui atrás no computador. Não vou ler ele todo, porque ele é grande, mas alguns trechos. Quando você fala assim, que toda vez que a gente muda um paradigma, né, muda um comportamento, faz uma nova escolha, toma uma nova decisão, isso é Natal, porque Natal é nascimento, né? Natal é a ideia da metamorfose, metaforma, é uma forma além, né? Esse meta é algo além, assim. É uma forma além da que já existe. Sempre é Natal quando existem metamorfoses, né? Perguntemos a Maria Madalena onde e quando nasceu Jesus e ela nos responderá. Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz tão cheia de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então eu jamais sonhara. Então, para Madalena, Jesus nasceu em Betânia, quando ela já estava cansada da vida que ela vivia, e ela só escutou a voz dele. Ela estava de costas. E ela escutou a voz dele. E ela se virou e viu. E quando ela viu, o olhar acendeu. E tudo mudou. Ali nasceu Jesus para ela. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus e ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que na Praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Para Francisco de Assis, foi na Itália que Jesus nasceu, em Assis, quando
ele decidiu fazer o seu voto de pobreza e ensinar para a humanidade inteira que a gente precisa de verdade, de muito pouco para viver, né? Foi ali que aconteceu o Natal para ele. Esse eu gosto muito, olha. Perguntemos a Pedro quando se deu o nascimento de Jesus e ele nos responderá. Jesus nasceu no pátio do Palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Porque a gente acha também que Jesus vai nascer para nós, que a vida vai se transformar quando tiver tudo na sombra e na água fresca. E aqui para Pedro foi na dor. Foi na hora que ele viu que ele tinha feito merda. Foi na hora que ele viu que lá, quando Jesus falou com ele assim, você vai me negar 3 vezes, ele falou assim, que isso, Senhor, eu? Olha aqui para mim, não vou fazer isso não. E Jesus falou assim, tá bom, Pedro, deixa para lá então, depois a gente conversa. E aí, na hora que ele falou assim, cara, bem que ele tinha me avisado e eu não vigiei o suficiente, foi ali que Jesus nasceu para ele de verdade. Não foi antes, da convivência toda. Foi naquele momento. Tanto é que ele virou a pedra fundamental da igreja, né? Esse também é muito lindo. Olha, perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus. E ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco. Quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava, Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse, Senhor, o que queres que eu faça? Foi na estrada de Damasco. E é engraçado, né? Ele era apaixonado por Abigail. Abigail adoeceu e morreu. E enquanto ela estava doente, ela ficou amiga de um cara que chamava Ananias, que ensinou o cristianismo para ela. Então ele achava que ela tinha adoecido e morrido porque ela ficou louca por causa dos cristãos. E ficou sabendo que esse tal desse Ananias estava em Damasco, ele pegou a motoca dele, igual a do Max, ele pegou o camelo, cavalo, sei lá de que ele foi, e ele vazou para Damasco para matar o Ananias. Então ele estava indo nesse ímpeto. Só que quando ele estava lá, nesse ímpeto de guerra, de briga, né, que é uma coisa que a gente está vivendo pra caramba, hoje em dia tudo vira briga, tudo é confusão, todo mundo conversa brigando. Ele começou a pensar assim, nossa, eu não consigo paz. Por mais que eu estude, eu busque, eu estou sempre... Não tem uma paz verdadeira no meu coração. E ele estava com esses pensamentos quando veio essa luz intensa, o cavalo ou o camelo, sei lá, empinaram, ele caiu e ele ficou cego. E aí Jesus falou com ele, por que você me persegue? E naquele momento ali, Jesus nasceu para ele. E ele encontrou a partir dali a paz que ele tanto buscava. E é interessante perceber que todos esses, sabe, que a Maria Madalena, o Francisco de Assis, o Pedro, o Paulo de Tarso, eles não eram pessoas horríveis que precisaram ficar pessoas maravilhosas. O Francisco de Assis era um jovem ricaço lá da Itália, mas ele era vinculado a tipo, um movimento hippie lá da época dele, e ajudava os pobres, era um andarilho, assim, gostava de música, já era uma pessoa boa, sabe? O próprio Saulo de Tarso, ele era super fiel às leis de Moisés, um excelente pregador. É o olhar que precisa acender e tirar um monte de mentira da frente e olhar para a verdade com mais pureza, né? Sem as ilusões do caminho. Tem 1 milhão aqui que eu poderia continuar lendo para vocês. Tem o de Judas Iscariotes, tem o do Lázaro, tem o de Joana de Cusa. Deixa eu só ler o de Joana de Cusa, que é tão maravilhoso. Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus e ela nos dirá. Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar, negue, negue.
E o soldado com a tocha acesa dizendo, quer dizer, ela estava amarrada no poste dos circos romanos que queimavam os cristãos. O soldado estava com a tocha acesa para jogar o fogo, o povo, todo mundo gritando, nega, nega. Aí o soldado com a tocha falou assim com ela, esse seu Cristo te ensinou apenas a morrer? Aí ela, foi neste instante que, sentindo fogo subir pelo meu corpo, eu pude com toda certeza e sinceridade dizer, não, meu filho, Cristo não me ensinou só isso. Ele me ensinou também a te amar. Legal, né? Nesse momento, Jesus nasceu para ela. Tem o Tomé, tem um monte de coisa. Depois eu até te mando esse texto, se você quiser, ele é maravilhoso. Agora, nem sei se eu já te mandei isso também, de tanto que eu falo desse texto para os outros. A gente percebe que esse nascimento, esse acender o olhar, ele pode acontecer todos os dias, né? Todos os dias. E eu fico assim, cara, 2020, assim, 2021, minha madrinha, as minhas meninas chamam de avó, tipo uma terceira avó, ela ficou internada um tempasso, sabe? Custou a vencer o Covid, quase 80 anos. Eu falei, não vai dar certo, né? Ela com problema cardíaco, problema respiratório. Quando ela entubou, eu falei, lascou. E aí, assim, de ver esse Jesus nascendo quando ela volta para casa e a gente encontra ela. De ver Jesus nascendo para mim com alguns amigos que me abandonaram nesse período de pandemia e que me causou muita dor e que eu precisei renascer das cinzas para superar isso. E de várias coisas, assim, várias coisas. Eu acho que todos nós que estamos aqui presentes poderíamos dar vários exemplos de dores que nós passamos e superamos. E que isso era Natal nas nossas vidas. É por isso que o que eu quero mesmo, de fato, pedir para o Papai Noel é que ele mantenha aceso esse olhar para ver Jesus nascendo em cada momento, sabe? Em cada oportunidade. Falou bonito, hein? Falou bonito. Tocou fundo. Não, mas é muito por aí, sabe? A história de Paulo, ela é muito bonita, muito rica. E a gente não pode esquecer que depois, quando ele desencarnou, né? Quando ele foi executado, que chegou no plano espiritual, ele foi socorrido por quem? Por Ananias, que lhe devolveu a visão. Ele estava meio perturbado, né? Depois do Muito episódio. bonito isso. Muito legal. E esse nascer de Cristo diário, a partir do momento que a gente que nós conseguimos manter o nosso olhar aceso, atento às coisas que estão à nossa volta. Uhum. Não é verdade? Uhum. Mas, ô Flávio, aqui, vamos tocar uma musiquinha, vamos? Eu tô sem graça com você, velho. Cara, se você sem graça não, tá tranquilo. Quê? Deixa eu pegar o violão. Pega lá. Foi pegar o violão. Isso. Mas você falou muito acertado, sabe? É esse descobrir diário. Diário. Slow Café. Senão a gente fica esperando só o 25 de dezembro para alguma coisa acontecer, né, Max? E está na nossa mão, né? Está nas nossas mãos. Eu paro, penso, gente, tá bom? Não, não tá legal. O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? O nosso Natal, né? Ou o que eu tenho que desaprender, né? O que eu tenho que parar de fazer. É. Deixa eu arredar pra cá. Peraí. Tá ouvindo? Sombra de seu leito frio, vida vazia,
alma dilacerada pela lepra do sentimento, desequilibrado e cansado, despertada de súbito, na voz rouca de estranho, mendigo de outros tempos, vem a palavra firme, relembrando outros momentos. Eu voltei, Senhora, como tinha prometido, para falar do profeta de Nazaré. Ele veio para os infelizes e pecadores, curou a minha lepra exterior e também a minha alma, renovando minha. Venha, Senhor, Ele espera, está em Cafarnaum. Não relute, Ele é bom. Na barca vamos seguir. E Maria entrou na casa humilde do pescador, levanta em seu coração o peso dos dissabores, logo em sua frente, aquela alma sublime. Eu voltei, sereno, suave, lindo, sabia ler a alma, e naquele momento de sublime devoção, pede a Maria que ame os filhos, os filhos da desilusão, naquele momento singelo de agitação e calma, revelou-se a nobre mulher, consolando o ser, transformando a dor, sendo a mãezinha querida dos que esperam no mundo. As dores que ferem a alma, as dores que ferem a alma, as dores que ferem a alma. Legal. Essa música eu não conhecia. Como é que ela chama? História de Madalena, Maria de Madalena? Maria de Magdala. Maria de Magdala? Conta a história da transformação da Maria de Magdala quando encontra com Jesus. É baseada numa palestra do Divaldo Pereira Franco, que ele conta a história de Maria de Madalena. Foi uma pessoa lá da casa que a gente frequentava em São Paulo. Legal. Essa aí eu não conhecia, não. Essa aí para mim é nova. Pois é. Então, de Papai Noel, você vai pedir manter o seu olhar aceso. E o Flávio, tem algum pedido em especial? O tema é Querido Papai Noel. Aí o que você pede? O que eu peço para Papai Noel?
boa, tanta coisa. Tipo, ganhar na Mega Sena. Tô brincando. Eu acho que o que eu pediria era porque força e sabedoria, sabe? Para poder É isso aí. levar a minha vida, trilhar a minha caminhada de forma sábia, de forma sem colocar certo ou errado, sabe? Mas acho que é sabedoria para poder tentar organizar a minha vida, a minha caminhada da melhor forma possível. Porque o restante, trabalho, disposição para fazer o que precisa ser feito, graças a Deus, isso eu tenho. Pois é. Acho que é... Você falou uma coisa muito certa aí também. Sabedoria, sabe? Talvez eu pediria um pouco mais de calma. Tem hora que a gente atropela, né? Talvez por falta de sabedoria, talvez por ansiedade, talvez pelos dois juntos, a gente não sabe dizer. Mas essa questão da sabedoria é importante. Para discernir aquilo que a gente tem que aceitar daquilo que a gente pode mudar, né? E não confundir as coisas. É isso aí. A calma permite que a gente olhe, né? Antes da gente ter uma reação, a gente para e olha. Aí eu paro, olho e vejo. O que é falso aqui? Deixa eu tirar da frente. Aquele fulano fez aquilo só para me irritar. Não, isso é falsidade. Você não é o centro do universo. A pessoa fez aquilo porque ela faz aquilo sempre. E isso é dela, isso não é seu. E se você sintonizar, né, na frequência dela, você está ferrado. Simples assim. Gente, que bom. Nosso bate-papo, como sempre, foi muito bom. Só que já temos 1 hora que estamos aqui, como diz minha filha, balangando bem. Passa rápido, né? Passa rápido. E o gozado que o Flávio... Muito obrigada, viu, querido, pelo convite. Nossa, eu que agradeço demais. E mais uma vez, Flávio, peço desculpas, viu? Peço desculpas aí pela falha técnica terrível. Faltou o Flávio Anselmo no flyer. Na próxima isso não vai acontecer, não, viu? Espero que você não se sinta sentido com isso. Não. Nada que um café com pão de queijo não pague, né? Gente... Vamos aproveitar que estamos de férias. Então, aqui, ó, vamos marcar que dia? Tá marcado, que dia? Vamos marcar. Na semana entre o Natal e o Ano Novo rola ou você vai viajar? Eu devo viajar, mas a gente rola, faz aqui, velho. Olha, que eu vou aqui para pertinho, para o sul de Minas. Deve dar uns 300 quilômetros. Pertíssimo. Nada impede. Vou marcar. De verdade, que nós estamos um ano inteiro, vamos marcar. Não é? Desde a outra casinha lá, ó, nós já tem 2 anos que eu estou aqui, ué. Nossa, então tem mais de 2 anos que nós só não vamos marcar. Mais de 2 anos. Passa rápido demais, né? Muito rápido. Ô, Roberta, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado pelo bate-papo. Sempre construtivo, sempre muito bom. Flávio, muito obrigado também pela presença. Mais uma vez, desculpa aí, viu, gente? Desculpa aí. Nada, desculpa não. Fica tranquilo. Faz parte, né? Para mim, normal também, tá tranquilo. Feijão do Flávio tem caroço, não. Então, sei que é bom. E pelo menos vocês viram que eu não confundi mais, né? Flávia e Roberto. Nossa! É mesmo? Hoje você está de parabéns, você brilhou. Hoje não. Estrelinha. Não, desde do quê? Há uns 2 para trás. Não, desde que você me convidou, você ficou treinando no espelho. Aí, ó, a Verônica falou que você gosta de pizza. Pizza! Aí, verdade. Vou ficar mais feliz com pão de queijo. Aí vai me ganhar pro resto da vida. Verônica, era minha amiga, ela sabe mesmo. Claro mesmo. Feliz Natal para todo mundo. Emilda, sumida. Feliz Natal. Feliz Natal, gente. Muita luz, muita paz para nós. É isso aí, gente.
Muito obrigado a todas vocês que compareceram, todos vocês. Obrigado, Roberto. Obrigado, Flávio. Obrigado, Flávia. Obrigado, Roberto. A gente até assumiu essas subpersonalidades. Não, acabou já, acabou. E passou. Gente, um Natal com muita paz, com muita saúde para todo mundo, sabe? E que a gente faça como a Roberta nos sugeriu, um Natal diário, todos os dias, sentir Jesus nascendo na nossa vida. Obrigadão. Sim. E domingo que vem tem mais Prosa e Viola. Obrigado, gente. Tchau, Roberta. Tchau, Flávio. Abraço. E tá marcado, hein? Semana que vem aqui em casa, a gente come um pão de queijo com café e pede uma pizza. Ai, que perfeito. Vamos, tchau. Beijão, tchau. Tchau, Flávio. Abraço. Tchau, tchau.